Bem-vindo a Macapá! Bem-vindo ao Marco Zero do Equador! Seja bem-vindo ao Quilombo do Cuiaú. Bem-vindo à Fortaleza de Macapá. Parque Nacional Poê, eu fui Tumucumate Poê. Bem-vindo, Parque Nacional, Montanha Tumucumate. Bem-vindo à única capital brasileira banhada pelo rio Amazonas. Junte-se a nós e participe dessa grande festa. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Hoje, 11 de setembro de 2018, ano da gratidão aqui na Assembleia de Deus da Pioneira. Uma igreja centenária, aliás, 101 anos não é para qualquer uma. Nós somos a maior igreja do estado do Amapá e, por que não, do Brasil. Esse é o projeto AD Conecta e nós temos a missão de levar até você a palavra de Deus de forma instantânea, rápida e precisa aí, com parceria com a Mega Produtora HD, a melhor empresa e produtora de live do estado do Amapá. É isso aí, mais uma terça-feira aqui na igreja transmitindo a palavra de Deus. Para você, um grande abraço que nos acompanha aí nas nossas congregações em todos os lugares do mundo. Então vamos aí de programação na Assembleia de Deus, agora já 14 e 15 de setembro, separação diaconal. E lógico, tem uma chamada aí para você. E renascer para Cristo. Eu sou o pastor Geraldo Viana, coordenador geral da DIADAP, e quero convidar você para participar conosco nos dias 14 e 15 de setembro de um grande momento de agradecimento a Deus, onde nós estaremos celebrando nessas duas noites louvores de adoração, ministração da palavra, e no segundo dia nós teremos, com a culminância dessa programação, a separação dos novos obreiros, dos novos diáconos e diaconisas da Assembleia de Deus, a Pioneira. E quero convidar você a vir participar conosco, traga sua família, convide seus amigos, e aqui nós teremos duas noites de agradecimento e de louvores a Deus. Você é nosso convidado. Não perca. Isso é a Assembleia de Deus, a Pioneira. Mês de setembro guarda muitos aniversariantes. E vamos lá os nomes: Paulo Gonçalo Leão, pastor Jardel de Araújo,
pastor Anivaldo Brasil, pastor Natanael Monteiro, pastor José Nilson, pastor Miguel Roberto de Andrade, pastor Bezaliel Rodrigues, pastor Luiz Fernando e pastor Marleno Amoras. Semana que vem, participação da área marrom aqui na nossa sede. Congregações Água Viva, Estrela de Davi, Efrata, Gilgal, Joias Preciosas, Monte Moriá, Peniel e Vale da Bênção. Fique por dentro dessa programação e muito mais, porque a Assembleia de Deus também aderiu à programação do Setembro Amarelo. Faça a sua parte, temos atendimentos psicológicos toda quarta-feira na congregação El Shaddai, de 14 às 18 horas, com a comissão psicológica daqui da Assembleia de Deus. A Deconecta também está saindo aqui da Assembleia de Deus para fazer os seus links. Então fique ligado que qualquer momento podemos aparecer em um dos pontos para fazer os melhores momentos para você. Quero desejar a todos um bom culto e no final a gente volta para abençoar a tua vida. Deus abençoe e até logo. O Rei está voltando. Ele vem nos buscar. Maravilhoso, estamos aguardando a volta de Jesus e será muito linda, será maravilhosa. Este lindo coral ensaiou divinamente bem. Ensaiou para entrar no céu cantando. Nós estaremos assim, graças a Deus. Queridos amados irmãos,
Convido aqui o nosso pastor Clese para fazer a apresentação de um ilustre irmão, amigo nosso, vindo pela primeira vez a Macapá, e o pastor Clese estará incumbido de fazer esta apresentação ao nosso amado visitante. Amém. Eu quero cumprimentar a toda a igreja com a paz do Senhor. Quantos aqui conhecem aquele hino? O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter muitos amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A gente não sabe quem é o autor desse hino, né? Até hoje. Até hoje você não sabe. Ele está bem aqui, ó. Fique de pé, por gentileza. Pastor Alceu Gonçalves Pires, vindo de Diadema, São Paulo, né? Tem aí mais de 45 lançamentos, centenas de músicas gravadas por vários cantores, né? Jardineiro que Chora, Pai Abraão, que é o sucesso do momento, mas que foi da década de 80. Tem fogo aí, meu irmão? Me dê a resposta. Se é fogo do céu, é de crente assim, que o diabo não gosta. É dele. Para você sentir como é, o negócio é bom demais. Eu só falei quantos? 3 exemplos só, né? Mas tem centenas. Se a igreja quer saudá-lo bem-vindo, deixá-lo à vontade, vamos dizer: seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre e leve a sua bênção e volte para contar e Amém. Seja bem-vindo. O pastor Alceu vai estar cantando agora, louvando a Deus. Ele vai louvar com 2 hinos. No segundo hino, nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Meu Deus, que alegria para mim poder estar convosco pela primeira. Eu tenho que mandar anotar lá para não esquecer. Glória a Deus. É Jeffrey, né? Jeffrey. Meu Deus. É meio americano. É americano. Muito bem, meus amados e demais companheiros aqui, a minha retaguarda. Que prazer muito grande estar com vocês. Revendo aqui um companheiro que a gente já se viu aí. Lá no Curitiba. Está por aí. Meus irmãos, meus agradecimentos aqui de público é o nosso querido companheiro, irmão Leomar Bruce, né? E a sua filha Leiliane, que eles que foram ou estão sendo a ponte para que eu pudesse estar com os irmãos esses dias aqui. É pena que já estou indo embora amanhã, né? Agradecendo aqui nosso querido pastor Cleise, meu amigo, meu companheiro. Se Deus preparar, vou gravar uma música dele. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos. Esses amados que contactaram com a gente, por isso estamos aqui. E o Senhor nos trouxe. Então, os irmãos nos acompanhem, ou me acompanhem nas vossas orações. Vão comigo a São Paulo amanhã em oração, tá bom? E amanhã estarei regressando em nome do Senhor Jesus. E o Senhor Espírito Santo, como me trouxe em paz, me leve em paz. Muito bem, meus irmãos, sem mais delonga, porque nós temos a bendita palavra para daqui a pouco ser explanada. E eu estou aqui de coração aberto e ouvido bem atento para ouvir tudo quanto Deus tem a nos dizer ainda nesta noite. Eu vou começar com um cântico. Eu vou falar de 2 patriarcas bíblicos,
Vou começar lá no Gênesis. Quando Deus me deu este cântico, eu quero dizer aos irmãos que não foi assim da noite para o dia, não. Que há momentos que tem composições, tem hinos que é rapidinho, a gente escreve. Mas tem outros que são mais demorados. E esse foi um deles que demorou, não sei se ano, meses, eu sei que demorou. Eu estava preocupado lá pelos anos de 85, 84, 85, mais ou menos por ali, em escrever um hino sobre a vida de Abraão e Isaac. Mas isso não veio da noite para o dia, não, meus irmãos. Eu pensei, Senhor, eu preciso escrever um cântico a respeito de Abraão e de Isaac. Mas eu quero algo lá do profundo, algo que venha sensibilizar o coração do povo de Deus e todos quantos o ouvirem. Mas isso demorou-se. Mas eu sempre estava preocupado com este tema, esse assunto. Mas um certo dia o Espírito Santo de Deus, como é tudo no tempo dele, ele me fez passar na minha mente como que um filme. E eu comecei a meditar, Abraão caminhando cabisbaixo. Imaginei, eu montei um cenário ali, Isaac atrás com um fechinho de lenha, não é? E o Espírito Santo me deu as primeiras palavras, eu comecei a ir, e me levou até Moriá. De lá ele me levou até o Calvário. É este cântico que eu gostaria que o povo de Deus fizesse agora essa viagem. Volte lá no Gênesis 22. Acho que é o número 2 primeiro aí, né, meu amado? Por gentileza. Gênesis capítulo 22. Glória a Deus. Cabisbaixo e pensativo ele vai. É normal os sentimentos de um bom pai. Segue adiante. Cada toque do seu cajado no chão lhe doía mais o velho coração, mais confiante. A divina providência acontecer, poderia ver em tempo então descer, vindo dos altos céus. Todavia vai chegando a Moria, sua joia mais preciosa entregar em sacrifício para Deus. Vai, Abraão, vai. Pelas matas, passarinhos a cantar, borboletas pelos campos revoar. Segue em frente. Glória a Deus. Para Isaac que seguia logo atrás, tudo aquilo para ele era paz. Inocente, mas de repente o silêncio de Abraão foi quebrado por uma interrogação. Era o filho
do céu. Dizia: oh meu Pai, a lenha e o fogo aqui está, mas o cordeiro, Pai, onde vamos encontrar? E Abraão lhe respondeu: Deus proverá. Glória a Deus. Deus proverá. Ao chegarem lá no Monte Moriá, foi Isaac amarrado sobre o altar. Preocupado, talvez ele pensou e perguntou consigo mesmo: como pode o meu pai dizer-me amar, se com as suas próprias mãos meu pai vai me matar? Mas calado, no coração do velho Abraão bateu mais forte ao levantar a sua mão. De repente escutou: aleluia. Abraão, não faças mal, bradou assim. Bem conheço agora que temes a mim. E Abraão se alegrou. Grande é Jeová, grande é Jeová. A parte mais bonita agora vem. Nosso Deus prepara tudo muito bem. Ele é ordeiro. Abraão, agora olhando cheio de paz, avistou ali preso entre os matagais um cordeiro. Como falou Abraão, o Senhor nosso Deus proveu, porque no lugar de Isaac um outro morreu, símbolo do Senhor Jesus Cristo. E mais tarde realmente veio aqui e entregou-se à morte por mim e por ti. Glória a Deus. Crucificado em uma cruz para nos salvar. Jesus morreu, aleluia, mas ressuscitou e está glória a Deus. Meus amados, eu sei que muitos irmãos têm ouvido por outros companheiros meus o hino: existe só um jardineiro que chora. Em 84 eu gravei pela primeira vez. Quantos já não ouviram aquele hino? O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. E esses e muitos outros hinos que o Senhor tem me concedido, meus irmãos.
Mas eu vou falar agora mais de uma vez de um outro patriarca. Eu vou pedir lá para o meu sonoplasta, lá por gentileza, meu amado. O próximo aí, que eu acho que é o número 4, né? Deus te abençoe, meu sonoplasta. Deus te use aí. Glória a Deus. Capítulos 38 e 39 de Jó. Onde estavas tu? Onde estavas tu, Jó? Quando eu fundava e metia a terra, quando estendia o cordel sobre ela, faça-me saber se és capaz de o fazer. Onde estavas tu, Jó? Quando as estrelas todas juntas cantavam, quando os meus filhos todos rejubilavam, ao contemplarem o meu grande poder. Onde estavas tu, Jó? Quando criei e pus limites no mar, suas empoladas ondas não ultrapassar, quando lhes disse não vão além daqui. Posso-te saber, Jó? Veja a camada de neblina qual o véu, as muitas nuvens que se movem no céu, e a vestimenta que ao mar concedi. Onde estavas tu? Como me explicar, Jó, onde residem luz e escuridão? Qual o caminho do relâmpago e o trovão? De onde vem o vento e para onde vai? Como me dizer, Jó, quando criei gotas de orvalho no velo, e de que ventre é procedente o gelo, e se a chuva porventura tem pai? Onde estavas tu, Jó, quando criei o céu, a terra, o mar, cada planeta, cada astro brilhar, coisas que ao ser humano mistério é? Procure entender, Jó, sou eu que tenho todo o poder nas mãos, de tudo sou o Senhor da criação. Não deixa a prova extinguir tua fé. Então respondeu Jó: eis que só ouviu o Senhor, que responderei. Ponho a mão na boca e me calarei, me abomino e me arrependo no pó. Foi difícil, foi sim, porém o velho patriarca passou. Todos os bens Deus restituiu e dobrou. Assim mudou-se o cativeiro de Jó. Onde estavas tu? Oh, maravilha! É bom louvar ao Senhor, né, irmão? Quem tem fôlego, louve ao Senhor. Que Deus continue abençoando o nosso pastor, seu, uma maravilha. Depois voltará a louvar o nome do Senhor. Então não saia desta reunião antes das 11 horas. Meu querido e amado pastor Iaci Pelaz estará nos trazendo a palavra do Senhor neste momento. O Senhor falará conosco esta noite. Pastor Iaci. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus.
Estamos muito, nesta noite, felizes com a presença do nosso presidente, pastor Otto, que adentrou aqui, e uma responsabilidade muito grande, sempre que ele nos comissiona para pregar a palavra, e essa responsabilidade se torna dobrada com maior peso quando nós temos a sua presença aqui, porque sabemos que nós somos tão somente aprendizes diante do mestre. E então é uma responsabilidade grande. Entretanto, nós não podemos nos furtar a atender aquilo que o nosso pastor, presidente, pastor Otto, nos designou que fizéssemos. Ele estabeleceu uma escala de pregação e nos coube ministrar nesta terça, especificamente o tema que foi, eu não sei se já está conseguindo colocar no telão, o tema, o pecado original. Esse é o tema. E eu fiz uma pergunta para tornar mais interessante, quem sabe, ou aguçar a nossa curiosidade pelo tema. As perguntas, elas nos provocam, as perguntas aguçam nossa curiosidade. Qual ou quais as implicações disso em minha vida? Eu peço inicialmente que os irmãos abram a Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Graças a Deus. Diz assim o texto: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Agora, lá no versículo 18, para completar o entendimento. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Até aqui está bom. Quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar os irmãos que estão neste momento nas congregações assistindo a esta programação pela via da transmissão AD Conecta, é assim o nome, pelo Facebook. Aqueles irmãos que estão também em tantas outras paragens, outras localidades, cidades no Brasil e fora do Brasil, assistindo a esta programação, a este culto da Assembleia de Deus no Amapá, a pioneira, fundada em 1917. Meus irmãos, talvez para muitos ou muitas igrejas, esse tema não seja pregado com tanto entusiasmo, ou talvez nem faça parte da programação, das pregações, e para muitos talvez o tema
proposto o tema que nós vamos tratar hoje não seja um tema que cative o interesse de um grande público. Entretanto, é um tema da maior importância para a nossa edificação, para o conhecimento, para que estejamos devidamente equipados com a palavra de Deus para podermos defender a nossa fé e podermos, com mais segurança, pregar a palavra de Deus. Alguns, às vezes, dizem: pastor, não tenho mais estoque de mensagem, mas tenho certeza, se o pastor, o irmão comparecer aos cultos das terças-feiras aqui, com certeza encherá o seu manancial, a sua agenda de pregações, porque cada pregação aqui, além de possibilitar a repetição desta mensagem com o seu estilo na sua congregação, também possibilita que você faça desdobramentos em outras mensagens, conforme o Espírito Santo lhe instruir. Muito bem. Então, esse tema, ele é também tratado por alguns teólogos de alta envergadura como doutrina do pecado herdado. Doutrina do pecado herdado. Alguns teólogos, então, cujos seus livros são usados nos seminários de teologia, preferem dar esse tratamento. Mas o tema, talvez, ou a expressão mais familiar para nós, seja essa: o pecado original. E a pergunta que está sendo proposta é: quais são as implicações desse tema na minha vida? Por que eu preciso entender esse tema? Por que é importante eu ter conhecimento dessa matéria para a minha vida e para o ensino que eu preciso dar para aqueles que me procurarem? Nós precisamos estar preparados para fundamentar as perguntas que nos são formuladas. Pois bem, então, em primeiro lugar, eu coloco uma outra pergunta: somos considerados culpados por causa do pecado de Adão? Há uma pergunta colocada primeiramente. Bom, o texto enfatiza o papel de Adão como cabeça da raça humana. Adão, os irmãos sabem, ele foi colocado lá no Jardim do Éden para ser o nosso representante, o representante de toda a raça humana. E ele deveria cumprir esse papel naquele lugar que Deus o estabeleceu. E Adão, então, ele foi escolhido por Deus para assim nos representar ali. Então, como assim? Quando nós temos uma coletividade, às vezes, nós precisamos de representantes. Por exemplo, aqui no Amapá, quem representa a Assembleia de Deus, a pioneira? O pastor presidente. Quem representa o Brasil, interna e externamente? O presidente da República. Quem representa o povo lá em Brasília? O presidente do Congresso Nacional, é o representante. Então, trazendo essa ideia para a nossa familiaridade aqui, seria assim: Adão, o representante da raça humana aqui na terra. Deus assim o estabeleceu. Acontece que quando Adão pecou, ele não pecou isoladamente, só ele, digamos assim, como se fosse um fato isolado que só afetaria a vida dele em particular. Não, ao contrário disso, como ele estava lá no Jardim do Éden ali, nos representando, ou representando toda a raça humana, a desobediência dele, o pecado que ele cometeu, então, afetou toda a raça humana.
porque como representante, ele estava ali como cabeça de toda a humanidade. Então, eu até coloquei ali entre parênteses letra bem pequenininha, uma ideia, que às vezes nós estudamos no direito, pastor Paulo Santos, que é aquela história, a doutrina da árvore envenenada. Quem não conhece, né? Que contamina tudo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para os irmãos entenderem um pouquinho. No direito a gente estuda essa doutrina da árvore envenenada. Como é que se dá isso? Imaginem que a polícia ou alguma autoridade decida fazer uma escuta telefônica para colher provas acerca de alguém. E essa pessoa que está fazendo a escuta telefônica não tenha pedido autorização judicial. Não pediu. Entretanto, ela conseguiu colher as provas que ela queria por via de uma escuta telefônica ilícita. Muito bem. E aí ela pegou essas provas e começou a dizer: agora eu tenho provas para condenar essa pessoa. Agora eu tenho provas para encralacrar essa pessoa. Como se diz na linguagem popular. Não é assim? Eu estou falando aqui diante de um juiz, doutor Fábio Santana. Então, e eu estou tentando, e ele está ali me olhando para ver se eu vou falar certo, não é? Pois bem, e aí o doutor Fábio Santana, que é o nosso irmão em Cristo, que entende bem essa matéria também, ele está dizendo: essa prova não vale. Mas o sujeito pegou a prova, juntou, colocou no processo, e agora ele pretende ser vitorioso por conta da prova que ele pegou. Acontece que o juiz mandou comunicar a parte que está sendo investigada para que ela se defenda. E o advogado dessa parte chega diante do juiz e diz: doutor juiz, essa prova é ilícita, essa prova não vale. E tudo que foi produzido dessa prova para frente está tudo envenenado. Ou seja, viciado, tudo contaminou. Então, essa prova não valerá, porque ela envenenou tudo. É mais ou menos essa ideia, né, doutor Paulo Santos? Mais ou menos. Então, uma prova ilícita contaminou tudo mais que veio depois, todos os atos praticados posteriormente. Contra essa pessoa não terá validade, porque está contaminado. A ideia mais ou menos é essa. Então, o Adão, quando ele desobedeceu a Deus, uma vez que ele desenvolveu no coração dele a semelhança do que fez Lúcifer, ele desenvolveu no coração um sentimento de que ele não precisaria obedecer, de que ele poderia se tornar independente de Deus, e ele cobiçou aquilo que foi prometido pela serpente, que representa Satanás. Então, naquele momento, esse veneno, essa contaminação do pecado se instalou nele, alterou a natureza original dele, alterou a alma, o sentimento, o intelecto, tudo foi contaminado ali em razão do pecado. Até então, Adão tinha uma mente extremamente fértil. Adão tinha um raciocínio perfeito. Adão tinha suas emoções sem nenhuma contaminação. Adão tinha um entendimento perfeito, tudo em ordem. Olha, imagine só a capacidade de Adão, que a Bíblia diz que ele nomeou, ele deu nome para todos os animais. Todos os animais de então, ele foi dando nome um a um. E é interessante, pelo que se deduz, que ele foi gravando: esse aqui é o leão e a leoa, esse aqui é o elefante, esse aqui é o jacaré, esse aqui é a zebra,
esse aqui é a girafa, esse aqui é o leopardo, esse aqui e os pássaros, e foi dando nome. E eu fico imaginando a capacidade desse homem, pastor Otto, extraordinária, porque às vezes o pai e a mãe que vai dar o nome para o filho que ainda não nasceu, ainda fica em dúvida, é um só, qual é o nome, não sei, qual é o nome, não sei, vamos escolher aquela coisa toda. E Adão não tinha dúvida nenhuma, ele ia colocando o nome, e mais do que isso, eu já vi mãe às vezes que tem 15 filhos, e ela não lembra, mas qual é o nome desse do meio, não sei, até esqueci o nome desse aí, no interior, viajando nessas andanças nossas por aí, trabalhando do Oiapoque, Ajari, Vitória, eu já encontrei mãe assim, mas eu não sei, pastor, o nome desse pequenininho aí, do piquixichito, dos outros eu sei. Agora Adão não, a mente tão perfeita, a intelectualidade funcionando 100%, segundo o que Deus estabeleceu, lembrava de todos os animais, do nome de todos, porque Deus colocou uma mente perfeita, uma mente sã, mas na hora que o pecado se instalou, houve uma confusão. Até então Adão era corajoso, o medo se instalou nele, ele começou a ter sentimentos negativos, tristeza, remorso. Olha o que pecado fez, o estrago na estrutura emocional, intelectiva, emotiva, volitiva, nas vontades, enfim, irmãos, um estrago. Mas mais do que isso, visto que ele era o nosso representante, essa contaminação que se instalou nele, foi passando para seus filhos, para seus netos, bisnetos, tataranetos, e todas as gerações foram sendo contaminadas, foram recebendo essa carga hereditária, essa contaminação que se instalou na vida do primeiro casal aqui na terra. Próximo. Aqui eu achei por bem trazer alguns argumentos para combater algumas heresias. Nós somos assembleanos, uma igreja que tem responsabilidade com a palavra de Deus, e nós não podemos de maneira nenhuma aceitar que certas heresias se instalem ou venha fazer alguém migrar para outro lugar, para outra igreja, para outro ambiente, que não tenha a doutrina sadia como é pregada aqui neste lugar. Então, entre essas heresias que nós temos que combater, nós temos, por exemplo, o islamismo, que diz que a natureza humana não é pecaminosa. As pessoas não nascem em pecado, o que não é verdade. Todo ser humano, qualquer que seja ele, rico ou pobre, letrado ou iletrado, ribeirinho, rico, portador de muitos diplomas, qualquer que seja a idade, ele nasce com uma natureza pecaminosa, por conta do que? Lá do que ocorreu no passado, no momento do pecado original. Essa carga foi passada para todos, por isso que a Bíblia diz, em Romanos, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. A nova era nega a natureza pecaminosa do ser humano. Para os que pregam nessa corrente, não existe o bem e o mal. Não existe. Isso aí não é verdade. O homem não tem nenhuma natureza pecaminosa. O homem, chegam a dizer eles, é bom.
por natureza, para fazer o bem, enfim. Outra, próximo. O naturalismo filosófico. São os estudiosos da filosofia que, se apegando a determinadas teorias, dizem: olha, o pecado é um conceito construído pela humanidade, pelos homens. São os homens que construíram essa ideia. Tem nada a ver com Deus. Então é uma convenção humana. Um determinado segmento da sociedade resolveu criar esse conceito aí, mas isso aí não tem nada a ver de verdade. É uma heresia. Kardecismo, que é a doutrina de Allan Kardec, que diz que as pessoas têm livre-arbítrio e uma natureza essencialmente boa. O homem pode chegar à perfeição pela regeneração ou reencarnação, melhor dizendo. O homem pode ser reencarnado em outras vidas e ele vai se aperfeiçoando e ele pode então dessa forma chegar à perfeição. Quanto mais um espírito for ligado à matéria, mais estará emaranhado pelo pecado, porque eles entendem que a matéria é má. Então, quanto mais a alma de um homem estiver ligada a essa parte má, que é a matéria, mais embaraçado estará ele para as coisas más. Todas essas doutrinas, elas são doutrinas heréticas, posto que, como já afirmado, irmãos, nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Alguém pode dizer: pastor, uma criança já nasce com a natureza pecaminosa? Sim ou não? Sim! Uma certa mãe uma vez me indagou: mas como que meu filho é tão bonzinho? E eu disse: mãe, coloque o peito aí para ele mamar e ver se de vez em quando ele não vai querer dar uma mordida. E se você deixar, ele vai até arrancar. É mesmo, pastor? Credo, não me fale isso. Criança, pastor, elas são inocentes, são. Elas não têm consciência. Então coloca aí os meninos para brincar. 3 meninos com brinquedo e um quarto menino sem nenhum brinquedo. Daqui a pouco esse que não tem brinquedo vai pegar o brinquedo daquele que tem, e o que tem o brinquedo, que teve o seu brinquedo subtraído, se você não estiver perto, ele vai morder a orelha, se se deixar, ele vai arrancar. Parece um leãozinho. Mas o menino, ele não nasceu bom, nasceu. Todos nós, todo ser humano, nasce com essa natureza pecaminosa, com essa semente, com essa alteração do estado original. Todos. Por isso que o Salmo 51, no verso 5, Davi declarou expressamente: em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci em pecado, ele quis dizer isso. Ou seja, eu nasci com essa natureza tendenciosa para fazer o mal. Eu nasci com uma natureza tendente para fazer as coisas que não agradam a Deus. Essa é uma verdade. Próximo. O primeiro homem e a contaminação de todos. Na terça-feira passada, o pastor Rodrigo aqui comentou acerca da doutrina de Pelágio, nos informando que essa doutrina não corresponde à verdade bíblica. E com relação a este ponto,
com relação a este ponto, há uma refutação à doutrina pregada por ele no passado, século V. Passou a ser uma herança, passou a ser uma transmissão, passou a nos contaminar todos. Então, se alguém, porventura, alegar para você que o pecado de Adão não contaminou a nós, mas apenas a ele, trata-se de uma inverdade, de uma mentira. E ela veio com esse teólogo na época, Pelágio, que era um doutrinador, mas um doutrinador que não expressava a verdade na sua inteireza. Eu coloquei uma notinha ali dizendo: as crianças recém-nascidas estão no estado em que estava Adão antes da queda. Ele afirmou isso. Para Pelágio, uma criança recém-nascida, uma criança de colo, ela é uma criança que estava no estado original, tal qual Adão antes de pecar. Essa criança estaria com a sua estrutura emocional, com o seu ser interior perfeito, sem nenhuma mancha, sem nenhuma espécie de natureza pecaminosa, absolutamente nada disso, o que não é verdade. A teologia, a Bíblia refuta de forma veemente essa afirmação, e nela nós não podemos acreditar. Verdade sobre o pecado original. Quando Adão pecou, Deus considerou todos os futuros descendentes de Adão como, o que é que está escrito aí? Pecadores. Deus considerou. Embora não existíssemos, Deus, já olhando para o futuro, sabendo de todas as coisas, passou a nos considerar culpados juntamente com Adão. Amém? Vamos ler o que diz Romanos 5:8. Alguém tem a Bíblia? Romanos 5:8. Diz então o texto: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Quando Cristo morreu, irmãos, eu e você, nós não havíamos nascido, mas Cristo morreu lá no passado, há 2000 anos, por mim e por você, pela geração presente da época, pela geração futura, porque Ele já sabia que eu e você necessitaríamos do sacrifício que Ele estava prestando ali, do sacrifício que Ele estava oferecendo, para que eu e você pudesse ser regenerado, ser reconciliado com Deus Pai. Então, todos nós fomos considerados culpados. Culpa no sentido de responsabilidade. Muito bem. Próximo. Adão, no jardim do Éden, ele estava numa espécie de um estágio probatório. Já ouviram essa expressão? Estágio probatório. Quando Adão pecou, Deus nos considerou culpados tanto quanto Adão. Ou seja, tem uma palavra técnica que se usa aí na Bíblia, dizendo que Deus imputou o pecado de Adão a nós. Se eu pudesse substituir essa palavra técnica do ponto de vista teológico ou jurídico, imputar significa atribuir. Eu vou atribuir a você essa dívida. Eu vou atribuir a você essa conta. Eu vou imputar a você.
É como se fosse, imagine a mãe, tem muitos filhos, e ela dissesse, chamasse os seus filhos e dissesse: você que é o filho mais velho, vai ficar responsável por algum momento, eu vou sair, eu vou precisar me ausentar de casa, e você vai reparar seus irmãos. Se acontecer alguma coisa, você vai prestar conta. Eu vou imputar a você e a eles o que acontecer. Eu vou atribuir a você a culpa, e a eles também. Então, Deus imputou o pecado de Adão, não só a ele, mas a toda a humanidade. Ficou culpada disso. Daqui a pouco você vai entender melhor, porque alguns ficam revoltados com isso, achando que Deus foi injusto. Mas você depois vai entender e vai dizer: pastor, eu estava equivocado, Deus foi justo ao fazer isso. Vamos já ver daqui a pouco. O termo pecado não se refere ao primeiro pecado de Adão, não, mas sim à culpa e à tendência pecaminosa com que nós nascemos. Essa tendência pecaminosa de pensar coisas que não agradam a Deus, de ter um coração às vezes enganoso, de manifestar vontades que não estão conforme a vontade de Deus, de começar a dar passos que vão se desviando do propósito de Deus, de começar a ocultar coisas que devem ser confessadas, de começar a fazer às vezes trapaças, de começar às vezes a enganar as pessoas, de repente de usar a língua para ofender. Ah, pastor, se eu pudesse, se a minha língua fosse maior, eu faria mais difamação ainda, pastor, porque a minha, ainda bem que ela é curta. Bora se reunir aqui para um tititi. Essa é a natureza pecaminosa. Começar a pensar nas coisas do passado que não edificam. A Bíblia diz em Lamentações que nós devemos trazer à memória aquilo que traz esperança. Aquilo que não traz esperança, deixa para lá. O Senhor Jesus já perdoou você acerca do passado, das coisas que envergonhavam o Senhor. Agora você é nova criatura em Cristo Jesus. O Salmo 51, 5 já falamos sobre, quando Davi disse: em pecado me concebeu a minha mãe. Tem quem diga, eu já vi pregadores heréticos, eu fico indignado quando certos pregadores que não leem, não pesquisam, não procuram ver qual é a verdade que está expressa na Bíblia, ficam falando heresias. Dizer que isso se refere ao fato de que a mãe de Davi teria tido um relacionamento extra com não sei quem, e daí Davi teria sido gerado em pecado. Que, irmãos, isso é uma violência à palavra de Deus. Nós não podemos tirar deduções que a Bíblia não permite. Domingo eu estava pregando aqui e combati uma heresia de um grande pregador, que diz que é avivalista no Brasil e tudo mais, e uma vez pregando sobre Jó, ele disse que o Jó foi contaminado com aquelas chagas dos tumores, e ele pegou um caco de telha, um caco, e ele arranhava para passar coceira, coçava muito, e ele disse: aquele caco era o Espírito Santo ali com ele. Marco Feliciano, se quiser vir me afrontar, que venha. E disse que é de renome. Eu falei na cara dele quando ele pregou lá em Santana, disse: não é isso que a Bíblia quer dizer. O caco representava o próprio Jó. Era como Deus dizendo para ele: você agora é um caco, mas eu posso pegar esse caco e transformar num vaso e te recompor para a minha glória. Tem que ler, tem que aprofundar e orar para pedir discernimento de Deus.
para não falar asneira no púlpito. Não é brincadeira. Estar aqui é uma responsabilidade muito grande. E isso está gravado, se quiserem pedir lá ao pastor Lúcio Francis que ele vai enviar. Próximo. Eu também nunca tinha ouvido, mas, e às vezes porque é famoso a gente vai engolindo, mas eu não engulo. Aqui tem palavra, irmãos. Tem Bíblia, doutrina. Qual o sentido da expressão pecado original? 2 sentidos. Primeiro, porque provém de Adão. Original nesse sentido, provém de Adão, primeiro homem. Segundo, porque pertence a nós desde a origem de nossa existência. Desde a origem da nossa existência. Por isso, pecado original. Então você não erra mais. Quando lhe perguntarem, quando lhe pedirem informações acerca dessa matéria, cada pastor, cada irmão aqui saberá explicar. Próximo. Eu trouxe aqui rapidamente um pensamento teológico de Agostinho, que Agostinho, ele foi um teólogo que serviu para esclarecer algumas coisas, e algumas nós podemos aproveitar, outras não, evidentemente, no século IV, depois de Cristo. Para ele, Adão tinha capacidade de pecar e não pecar. E nesse ponto, ele divergia de Pelágio. Agostinho dizia, olha, quando Deus colocou Adão lá no Jardim do Éden, Deus dotou Adão dessa capacidade de escolher, da capacidade de pecar ou não pecar. Deus não criou robô, Deus não criou máquinas, Deus criou um ser com capacidade de discernir, de decidir, de tomar decisões e dizer não para o pecado. Foi isso que Deus criou lá na origem. Mas a partir da queda, o que aconteceu a partir daquele ato de rebelião de Adão, depravação, todas as esferas do ser humano foram afetadas. A razão, a vontade, os afetos, tornaram-se escravos do pecado, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Uma feita, eu estava na instituição do trabalho, e o meu chefe me chamou e disse assim, disse assim, amigo, eu fui à missa, e eu fiquei com uma interrogação muito grande. Eu disse, no quê? Numa afirmação que o padre fez. O que foi que ele disse? Ele pregou com base em Jeremias, dizendo, maldito é o homem que acredita no homem. Ele disse que nós não podemos acreditar no homem, e eu não concordo com isso. Isso está na Bíblia. Eu disse, está na Bíblia. Mas isso é uma verdade? Eu disse, claro que é, está na Bíblia. E como é que eu não vou acreditar no homem? Então como é que eu vou realizar meus negócios? Como é que eu vou contratar profissionais para fazer os meus serviços? Como é que eu vou nomear pessoas para cargos importantes na instituição? Como é que eu vou confidenciar meus segredos para alguém? Se nós não podemos acreditar no homem. Eu disse, meu caro amigo, só que tem um detalhe. Deus, Ele tem um poder de dizer para ti quais as pessoas que você pode confiar, quais as pessoas que não vão te trapassar,
quais as pessoas que não vão te enganar, quais as pessoas que não vão puxar o teu tapete. Ele tem, e basta você pedir a Ele, para Ele te mostrar, que Ele vai mostrar. Ah, é assim? É. Então é dessa forma, você olhando para Ele, pedindo para Ele, que Ele vai mostrar para você. Ah, sendo assim, então agora eu vou falar com Ele. Então se recolha na sua salinha e começa a falar. Porque Deus dá discernimento. Deus dá discernimento. Quem crê nisso? Você tem que pedir: Senhor, dá-me o dom do discernimento. Poucos pedem às vezes. Eu sempre peço, para que Deus te dê a capacidade de discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o falso, entre a essência e a aparência, para você não ser enganado. A nossa mente foi afetada, a nossa capacidade de intelecto afetada também pelo pecado original. Mas quando você se humilha diante do Senhor, você ora diante dele e diz: Pai, eu careço de discernimento, eu careço, meu Pai, de discernir as coisas, para eu não ser mais enganado, para eu não ser mais como Barzilai. Lembra de Barzilai? Barzilai, 80 anos de idade, Davi era rei, e Davi o conheceu no momento que Davi estava numa situação muito difícil, mas agora Davi era rei, e chega com Barzilai: Barzilai, eu quero levar você para Jerusalém, para você ir comigo, eu quero que você participe de banquetes comigo. E Barzilai disse: agora, sabe com quantos anos eu estou? Com 80 anos de idade, e eu já não posso mais ouvir os louvores dos músicos, eu já não posso, já não sinto mais o sabor da comida, eu já não tenho mais a destreza de antes. Barzilai está dizendo que ele não tem mais a capacidade de ouvir a voz de Deus, que ele não sente mais o sabor da palavra de Deus. É aquela pessoa que diz assim: pastor, eu estou enfastiado, eu tenho que tomar um biotônico Fontoura e um Moção Scott. Antigamente era assim. Quando estava enfastiado, a mãe dava para o menino e dava até um salamargozinho para tirar alguns bichinhos. Pavermina, diz. Então, Barzilai é esse sujeito que está com uma doença espiritual, é uma velhice espiritual. Nós podemos estar com idade avançada, mas renovado espiritualmente. Podemos estar com 90. Nós temos uma ovelha aqui, que frequenta o nosso culto das 5, dia de domingo, a irmã Nindalva. Eu não sei se ela está hoje por aqui. Mãe da pastora Dina. Mas ela vem para cá, e na hora de um movimento, ela ainda faz um movimento. Ela diz: pastor, meu coração e a minha fé está mais ardente do que quando eu era novinha, porque está renovada pelo Espírito Santo. A mente de Cristo, o coração voltado para Deus. Aleluia. Qual é a reação natural que nós temos quando ouvimos essa palavra dizendo: olha, Adão pecou, e a natureza pecaminosa de Adão passou para toda a humanidade, e nós somos culpados também, juntamente com Adão, pelo pecado que ele cometeu lá no passado. Alguém que não tem a mente de Cristo, alguém que é um ser carnal, vai dizer: eu não concordo com isso. E nós estamos aqui apresentando uma resposta para essas pessoas. O que diz aí, irmão? Vamos ler? A ideia de que somos considerados culpados por causa do pecado de Adão provoca um protesto, uma reação contrária em nós, de não aceitar, de achar que Deus foi injusto, de atribuir uma culpa. Mas pastor, eu não participei do ato, e se eu tivesse lá, eu ia repreender Adão. Mas quando, meu irmão? Não é assim. Eu não concordo com isso. Quer dizer que eu vou pagar o preço também, pastor? Qual é a objeção que se tem? Qual é o argumento que se tem para que você venha se convencer a partir de hoje de que Deus é justo?
se acharmos injusto ser representados por Adão, então devemos achar injusto que Jesus Cristo nos represente e que a sua justiça nos seja imputada por Deus. Sabe o que significa? Que por meio de Jesus Cristo, a justiça que Deus requeria, que era que se pagasse o pecado, de que um pagasse esse preço, foi realizada essa justiça mediante Jesus Cristo. Porque quando ele foi para aquele momento da cruz, ele poderia ter desistido de mim e de você. Ele não tinha pecado, ele não havia cometido nenhum crime, ele não praticou nenhum homicídio, ele não praticou nenhum assalto, ele não cometeu nenhuma difamação, absolutamente nada disso. Mas ele pegou a cruz, os soldados romanos atrás dele, e vão chicoteando a ele, com aquele chicote, as pontas ferro e ossos, e ele a suportando tudo calado, por mim e por você. Chicoteada nele, ele suportava, chicote nele, ele suportava, porque ali ele estava consciente de que ele estava pagando o preço e nos reconciliando com o Pai. Ele sai lá da cidade, caminha até o Monte Calvário, e quando chega lá ele estende os braços, ele é pregado naquela cruz, calado, como um cordeiro quando é levado para o matadouro, em silêncio, por mim e por você. O pecado entrou através de um homem, e a justiça de Deus foi feita através de um, Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Messias, o nosso Deus, aquele que redime os nossos pecados e nos fez filhos de Deus pelo poder do seu sangue. Ainda tem mais? Quais os efeitos do pecado, pastor? Irmãos, em razão desse pecado que foi herdado, desse pecado original, nós seres humanos não temos força para alterar nossa condição pecaminosa. Nós não temos condição nenhuma de sair desse estado doentio do ponto de vista espiritual. Não, definitivamente não. Só mediante a graça de Jesus Cristo que é possível sair desta condição. Por isso que em Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvo, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É fé em Jesus Cristo, é se apropriando dessa verdade, que nós somos salvos e que nós somos tratados no nosso interior. O propósito da graça é dar força para nos libertar da ilusão da liberdade. Nós, no estado natural, achamos que temos liberdade. Mas que liberdade é essa? Quantas vezes você não vê uma pessoa dizendo assim: pastor, pastora, me ajude, eu quero deixar o vício e não consigo. Eu quero deixar o vício do cigarro, não consigo, pastor. Eu quero deixar o vício do jogo de azar e não consigo. Eu quero deixar o vício da cocaína e não consigo. Os jovens de hoje, eu quero deixar o vício dos jogos, do smartphone, do aparelho celular, como é gostoso, pastor, esses joguinhos. Até os meus filhinhos, criancinha, estão viciados também, e eu também. Não consegue, vai viciando. Eu quero deixar o vício da pornografia, eu não consigo. Sabe por quê? Porque se não tiver intervenção da graça, se não tiver intervenção de Jesus, se não tiver intervenção de Deus, não consegue. Não consegue mudar esta natureza pecaminosa.
É por isso que Paulo, lá em Romanos capítulo 7, diz assim: aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que é vontade, eu não consigo. Mas é capítulo 7, versículo... Vamos ler aqui. Romanos 7. (16) Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Ou seja, o querer o bem é desejo meu, mas o praticar o bem eu não consigo. Na hora de praticar, na hora de efetuar, eu não consigo. Há uma contradição aí, entre esse querer e o fazer, entre o desejar e o realizar. Ficam brigando, eu acabo cedendo, eu acabo fazendo aquilo que eu não queria. Miserável homem que sou. É ele reconhecendo que sem Jesus Cristo, ele não é nada. Ele é um miserável, ele é um verme, é um serzinho, mas com Jesus Cristo ele encontra força para vencer. É isso que nós precisamos entender, que se nós não tivermos diariamente nessa comunhão com Jesus, se nós não tivermos diariamente com essa intimidade, nós não temos força para vencer o pecado. É hora de nos alertarmos, irmãos, porque a força do pecado vem, é a natureza pecaminosa, vem com muita força, e nós precisamos de uma força superior, que é a força que vem de Deus. A partir da graça, levante a mão, receba a graça do Senhor, receba a força. Aquele irmão que está fraco, pastor, estou quase cedendo, receba a força hoje, meu irmão, e não ceda. Força que vem de Deus para te sustentar. Mas a partir de hoje, coloca a vida em retidão. Foca nele, o autor e consumador de nossa fé. Toma a decisão certa. Diga comigo, eu decidi. Fica firme no Senhor. Diga, meu Deus, renova a minha mente. Tira todos os maus pensamentos. Coloca em mim a mente de Cristo. Ajusta minhas emoções, o meu coração. Coloca tudo alinhado conforme a tua vontade, que é boa, que é perfeita e agradável. O cantor estava cantando aqui há pouco, ele falou de Abraão, naquele momento que ele foi levar o filho dele, Isaque, para o sacrifício. E o Isaque deve ter dito, pai, e o senhor não me ama? Amo o filho, mas acima de tudo eu amo aquele que me levantou, aquele que me designou, aquele que me chamou. Em primeiro lugar a vontade dele e não a minha. O menino, 5.000 pessoas ouvindo a pregação de Jesus Cristo. Quando terminou, os discípulos, despede a multidão porque não tem comida para eles. E o menino se apresenta com 5 e 2. O menino estava dizendo, eu estou abrindo mão da minha vontade em favor da tua, porque eu sei que tu sabe fazer o melhor. O adágio popular lá de fora, o que é que ele diz? Pouca farinha, meu pirão primeiro. Egoísmo. Fila para o jantar, está servido. Cheguei primeiro.
E se eu puder pegar o peixe inteiro, eu já levo o tambaqui todo. E os outros que estão na fila, que se lasquem. Natureza pecaminosa. Falar mal do pastor, natureza pecaminosa. Isso é pecado, irmãos. Ah, se eu fosse ele, eu faria melhor. Quem és tu para dizer isso? Se foi Deus que constituiu o homem e colocou na posição que ele está. Cuidado, irmãos. Temos que estar vigilantes para não deixar essa natureza pecaminosa dominar. Temos que buscar a santidade, a comunhão, constante, permanente, sem fraquejar. Vamos ler em Jeremias 17:9. Quem tem a Bíblia, diz lá, Jeremias 17:9. Alguém poderia ler? Enganoso é o coração e perverso. Meu Deus, que coisa, irmãos. Olha o que diz a palavra. Por isso nós temos que examinar o nosso coração. Na hora da Santa Ceia, examine-se o homem a si mesmo. Oh meu Pai, Espírito Santo, sonda-me, examina o meu coração. Passa o teu raio-x no meu coração. Passa agora o teu olhar e vai filtrando tudo, Senhor. E se eu tiver alguma culpa, algum pecado, me perdoa, Senhor. Tem que fazer isso, irmãos. Tito capítulo 1, versículo 15. O que diz aí? Tito é um livrinho, mas tem muita sabedoria lá, tem muita coisa boa para a nossa vida. Entendimento e consciência contaminados. Será que é só os rios que estão contaminados? Os lagos? Não. A pior contaminação é a contaminação da mente, da consciência. Porque o homem com a mente contaminada, ele vai fazer delitos, maldades, trapaças, coisas horripilantes. Romanos capítulo 7, versículo 18. Na minha carne não habita bem nenhum, ou seja, na minha natureza humana. Rousseau, no século 18, ele disse que o homem tinha um caráter bom, o bom selvagem, e com base nisso, inspirado nesses fundamentos filosóficos que não tem nada a ver com a Bíblia, o Estatuto da Criança foi feito. O Estatuto da Criança e do Adolescente, partindo de um pressuposto filosófico lá do Rousseau. Tem muitos que não sabem, mas foi lá que eles foram se abeberar para construir essa ideia do Estatuto. Ah, o pai não pode mais corrigir o menino. Como que não? Se o menino nasceu com uma natureza pecaminosa. E bater no menino, dar umas correções nele, não pode, porque senão vem aí a autoridade. Mas como que não? Que sociedade é essa que não coloca mais limite para os meninos? Não, pastor, agora liberou geral. Tem que ter doutrina, tem que ter ensinamento, tem que ter limite. A palavra adolescente do latim vem de adolescere, que quer dizer crescimento em todos os sentidos, mas crescimento desordenado. Crescimento físico, crescimento hormonal, crescimento das emoções, crescimento do ponto de vista intelectual, mas é crescimento desordenado e precisa de alguém do lado para estar corrigindo e direcionando. Ah, papai, eu vou embora para casa. Volta para dentro, porque aqui eu dou o pão e a correção. Amém? E Efésios 4:18, que fala do entendimento obscurecido. Próximo, já finalizando. Cada parte de nosso ser está afetada pelo pecado.
já falamos sobre isso, o intelecto, a mente, as emoções, os desejos, o coração, que é o centro decisório, as motivações, até o corpo foi afetado pelo pecado. As motivações, pastor, sim. Na hora que Jesus declara que ele vai ter que enfrentar a cruz, que ele vai morrer, os discípulos estão com ele. Aí está lá o Pedro: não, Senhor, isso não, longe de ti, morrer jamais. Olha aí, a vontade de Pedro, querendo travar o processo, querendo travar a salvação. E aí Jesus disse assim: passa para trás de mim, Satanás, que estava usando a boca de Pedro. Cuidado, irmãos, devemos examinar o que é que está se passando na nossa mente, para ver se ele não está contaminando. Eu disse domingo aqui, uma palavra que eu recebi quando foi consagrado, alguns 17, 18 anos atrás, e o pastor dizia assim para mim, o pastor disse assim: olha, você vai ser consagrado, você não pode impedir que um passarinho sobrevoe a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Aí uma criança de 7 anos, que é a nossa ovelhinha aqui, desenhou e fez o desenho, e me entregou ontem. Olha, pastor, eu vi a sua mensagem, e olha que eu já fiz esse desenho, eu jamais vou deixar, pastor, passarinho fazer ninho na minha cabeça, porque eu aprendi com o Senhor. Glória a Deus. Fiquemos de pé para, glória a Deus, agradecer este momento. Glória a Deus. Eu quero gentilmente e com devida honra passar ao nosso presidente, porque é um motivo de muita alegria nós termos a presença dele aqui, e certamente que ele tem alguma palavra Amém. a nos dar. Amém. Obrigado, pastor Iacê. Podemos sentar. Graças a Deus pela mensagem abalizada, fundamentada na palavra, assim que gostamos. Irmãos, eu quero dizer que eu vou viajar, mas antes eu quero falar sobre a gincana. Eu, como pastor, não posso fugir desta responsabilidade. Eu tive conversando com a equipe financeira e eles me adiantaram: ninguém tem já o cálculo final, mais uma projeção. E eles disseram que o resultado vai ser talvez 50% menor do que uma campanha da vitória. Nós fizemos a gincana para tirar o fastio. Pastores diziam: eu não sou vendedor de cartela. Tem uns que diziam: eu não vou receber cartela. Outros diziam: eu estou enfastiado esse negócio de cartela. Porque já faz uns 10 anos que nós fazemos essas cartelas para construção, não é para mim, viu? É para construção. E ficavam enchendo o saco, para melhor dizer. E uma certa feita, nós estávamos na reunião de pastores, e eu disse: o pastor que tem uma ideia melhor que essa, tome a palavra e indique a melhor ideia, que nós vamos experimentar. Nós temos humildade de experimentar. Agora, se não der certo, nós não vamos aceitar, não. Nós vamos mudar logo, logo. Venha mostrar a sua ideia. Quantos vieram? 0. Nenhum. Meu filho, é isso que o pastor Iacê acabou de falar. O homem é murmurador, ele fala, muitas vezes é preguiçoso, é a palavra certa. Não quer trabalhar, não quer fazer, não quer realizar. Uns dizem assim: olha, vamos vender essas cartelas, que é lá para o Templo Central. Meu filho, isso é conversa.
para o Templo Central, é para a construção da Catedral da Igreja Pioneira no Amapá. Essa aqui é a mensagem. O cara com má vontade. Com má vontade. Então, o que aconteceu? É que muitas igrejas não cumpriram a sua tarefa. Não fizeram a tarefa. Que é isso? Preguiça. Preguiça. Desinteresse com a obra de Deus. Falta de envolvimento com a obra de Deus. Eu vou viajar. Eu quero que a direção que ficou chame essas pessoas e converse baixinho com eles na sala. Na sala, lá, bem pequenininha. Vem cá, meu filho. Não é possível. Isso vem 3 meses falando. O cara não mexeu uma palha. Aí, qual é o resultado? É isso. Nós suspendemos a gincana. Não vai haver mais gincana. É bom, a gente se confraterniza, teve a comida e tudo é bom, mas não rende nada, porque ninguém participa. É uma coisa incrível, é porque a pessoa não quer trabalhar, não quer se envolver, não quer realizar, não quer se comprometer com a obra de Deus. É incrível as coisas, é incrível, é incrível. Vamos voltar para a campanha da vitória, né, pastor Jean? Voltar. Que reclame, viu? E eu acho que os obreiros que não querem trabalhar, nós vamos tirá-los e botar outros que querem. Tem muitas mulheres que querem tomar o lugar dos pastores preguiçosos que não querem trabalhar. Então, eu vou viajar muito triste. Muito triste. Muito bem. Então, como os irmãos sabem, esta madrugada, agora 2h30, eu estarei viajando, eu vou à convenção em Brasília. Eu sou quase obrigado, eu estou terminando 2 mandatos na diretoria e eu preferi não participar mais da diretoria. Embora convidado, eu não quis mais participar. E como não vou mais participar, eu tenho a obrigação de justificar e agradecer a acolhida da convenção CEADIF. E por isso eu tenho que ir ali em Brasília. A convenção vai ser de 13 a 15 e eu vou estar ali. Vai eu, minha esposa e a minha filha. A minha filha vai como assessora para os assuntos médicos. Como ela é médica, porque nós vamos de lá a Curitiba. Curitiba, eu vou fazer um tratamento. Vou passar alguns dias ali, em Curitiba, não sei quantos dias. Mas eu peço à igreja que ore por nós, para que tudo transcorra de acordo com a vontade de Deus. Esperamos que vamos em paz e voltemos também na santa paz de Deus. Não sei quantos dias vou passar ali, tá? Mas espero voltar com saúde. A igreja ore por nós. Amém. Era esse aviso que eu queria dar. E também chamar o pastor Iaci. Cadê o pastor Iaci? Eu quero fazer aqui a transmissão da posse aqui, que ele vai ficar na condução dos trabalhos, né? Ele é o primeiro vice, pastor Rodrigo é o segundo vice, e eles vão ficar no comando desta igreja. E como sempre, a igreja sempre o respeitaram e sempre o aceitaram, e ele vai ficar na condução dos trabalhos desta igreja, que os irmãos aceitem as orientações dele, estão aceitando as minhas determinações.
Não é verdade? Se é assim, levante as suas mãos e diga, é verdade. É verdade. Então, com isso, pastor, o senhor assume a responsabilidade da liderança desta igreja. Amém. Deixa eu ver. Agora eu passo... É o pastor Jeffrey que está no comando. Irmãos, já estamos encerrando a nossa maravilhosa reunião. Peço a você que não saia. Ainda temos um ato profético nesta noite. Recebemos uma mensagem tão linda e maravilhosa. Eu creio que todos nós aceitamos. E assim como nós recebemos aqui, temos outros missionários pregando também esta mesma palavra em outros países. E os nossos irmãos estão ali dependendo das nossas ajudas. Então vamos cooperar com os nossos irmãos que lá estão pregando a palavra do Senhor. Amém? Enquanto o nosso querido isso aí, povo de Deus. Este é o projeto AD Conecta, junto com a Mega Produtora HD, a melhor empresa de live do estado do Amapá, conduzida aí pelo nosso amigo Júnior Mega. Que Deus abençoe a tua vida aí, Júnior. Muito obrigada a todos que ficaram conectados até agora, né, ouvindo a palavra de Deus. Nós saímos um pouquinho daqui, fomos em um ponto nosso. Na próxima terça-feira vocês vão descobrir. Fiquem atentos que o projeto AD Conecta está fazendo o seu rodízio, o seu itinerário. Vamos visitar vocês para mostrar como é que esse projeto está alcançando vidas. Que Deus abençoe a tua semana, a tua família, a tua casa. Até próxima terça-feira, se Deus quiser. Projeto AD Conecta do Amapá para o mundo. Olá, trazemos a você um projeto inovador na área de comunicação, o AD Conecta. Um projeto pertencente à Assembleia de Deus, a Pioneira, que tem como meta levar a informação a você de forma instantânea e precisa. Dispomos de uma equipe de profissionais preparada para atender seus negócios. Web designer, webmaster, repórter cinematográfico, editores, fotógrafos e apresentadores. Equipamentos modernos garantem a produção de materiais em alta definição. Conheça nossos pacotes de serviços para transmissão de eventos ao vivo, gravação de DVDs, VTs, clipes, teaser, sonorização, iluminação, criação e controle de mídias sociais com a formatação completa de seu evento. Agende uma visita. Temos pacotes e descontos especiais para igrejas.